invincible. E sejam bem-vindos a mais um episódio de ReZero! E nesse episódio, Subaru e seus amigos entram na biblioteca de Pleiades. O episódio começa onde terminou o anterior, onde a turma finalmente entra na biblioteca de Pleiades. A Emília acha incrível, mas o Subaru tá pistola, pois como é que um cara consegue fazer uma pergunta meio que envolvendo um céu que só ele conhece, além do Subaru? E aí já fala pra mala sem aça da Shaula que o mestre dela deve ter sido um pé no saco. E a Shaula? Por que você tá falando de si mesmo? O pessoal já vê que tem muito livro e meio que a Emília pergunta se eles podem verificar os livros, já que foi o Subaru que resolveu o enigma. E aí que o Subaru e a Emília chegam na mesma conclusão. Como meio que a biblioteca deixou todo mundo entrar, então quer dizer que todo mundo tem o direito de ler o livro. O pessoal vai abrir os livros e as letras estão todas bagunçadas. Não se preocupe, queridos, eu conheço um especialista que vai fazer essas letrinhas se comportarem. O pessoal não tá conseguindo ler meio que os livros. Bom, com exceção dos títulos, que por alguma razão tem nomes de gente. Nem o Jules consegue reconhecer o nome dessa gente. E é aí que tem um livro específico na qual o Subaru vê e pensa, talvez eu vou ler esse. E quando o Subaru já lê, ele já é teletransportado para dentro do livro. E aí que temos o contexto do livro. Havia uma mulher solitária, tão jovem que nem é chamada de mulher. Mas mesmo assim, ela é uma mulher. Ela vivia com um homem. Para ela, o mundo era preto e branco. Por isso que meio que a cena meio que a seguir, meio que parece que deve ter saído de um filme antigo. Para ela, era bem e mal, boas e más ações. E quem fazia essa divisão com ela era o pai dela. Ele dava aos criminosos as punições condizentes aos crimes deles. Ou seja, execução. Era ele que decidia quem era o bem e quem era o mal. Ele tentou ensinar isso para a mulher, só que ela não conseguia entender. Julgar entre o bem e o mal não era simples. O crime e a punição eram influenciados por inúmeros fatores. Então, um dia, enquanto ela meio que media uns comprimidos, ela acabou meio que acidentalmente quebrando um copo. Ela rapidamente vai se desculpando com o seu pai, pois ela não queria quebrar. E aí que o pai meio que fala que ela fez bem e falar o que fez e pediu perdão dele. Foi nessa hora que ela finalmente entendeu. A balança que media a gravidade de um crime só podia ser encontrada no coração de quem o cometeu. E nisso a gente vai meio que para mais uma execução. E antes do cara ser executado, a menina pergunta: você fez alguma coisa má? Você é um homem mau? E aí, o cara se quebra por completo. A menina fica sorrindo e vai começando a transbordar mais magia. E aí que ela vai continuando com as perguntas. Você fez algo de mal? E aí que a gente percebe que essa história é da Typhon, a bruxa do orgulho. Você é um homem mau? Você fez alguma coisa má? Fez algo de mal? Pra quem não se lembra dela, ela apareceu lá na segunda temporada, na festinha do chá do caos da Equidna. Ela é uma das 7 bruxas originais. E se vocês notarem bem, uma das pistas que mostram que é da Typhon esse conto, é porque mostra uma rosa azul. A cor azul das rosas é a única predominante nesse flashback, pois a Typhon utiliza várias flores azuis em seu What's Fist. E foi naquele momento que ela despertou os poderes
que ela se tornou a bruxa do orgulho, procurando pecados, julgando criminosos e administrando punições. Depois disso, o Subaru sai desse flashback e quando a Beatriz vai ver, continua dando aquele negócio das palavras. E ela até pergunta se ela conhece esse nome. E o Subaru? Digamos que eu tive um encontro incômodo com ela. Ele fala que é meio difícil explicar meio que a situação. Por exemplo, se você não conheceu ela, quer dizer que você não se encontrou com ela. E aí que o Subaru explica que a Tiffon era uma das bruxas do passado. E ele até compara ela com a Beatriz, só que de pele escura. E ele chama ela de a crueldade inocente em forma de gente. E o Subaru, quando ele lê o livro, leu as raízes da menina. E o Subaru não gostou dessa sensação, não. A Emília até compara essa situação com o teste do cemitério. E o Subaru concorda, só que eram as próprias memórias que a Emília estava enfrentando, o que tornou mais fácil para ela. Então a Beatriz vê que, como os livros parecem ser representados com nomes de pessoas, quer dizer, reviver o passado quer dizer reviver as memórias dessas respectivas pessoas. E com isso eles podem encontrar qualquer informação. E o Subaru não vai ser o único, já que o Júlio também lê um desses livros e também já sente uma dor. E o Subaru até provoca, mas é aquela que a Emília o repreende. Calma, você vai ficar bem. Ler livro difícil deu dor de cabeça, né? Olha só, querendo ficar esperto. Ai, caramba! Não seja tão malvado. O livro que o Julius leu em questão era de um antigo general do reino de Voláquia. E meio que o Julius acabou enfrentando esse homem nas memórias dele. E o Julius só sobreviveu por um Cris. E aí que a Beatriz já tira uma conclusão. Os livros só podem ser lidos para aqueles que conhecem o autor, ou seja, a memória daquela respectiva pessoa. Ou seja, vai ser complicado achar uma cura da gula nessa biblioteca. E o Subaru: ai, aquele Zé Ruela. Então o pessoal vai ter que começar a procurar. E nisso a Amélie fala: pô, vai ser complicado achar uma resposta em tantos livros. Subaru pergunta se a Amélie quer começar a participar. A Amélie não sabe, mas ficou intrigada que quanto mais gente morta que você conhece, mais pode ler as memórias dessa pessoa. E a Amélie fala: talvez eu possa ler um montão. E nisso temos mais uma cena da Charlotte sendo rejeitada pelo Subaru. Sai! E a Amélie fala: nossa, você é um homem horrível mesmo. Aí que o Subaru decide conhecer a Amélie melhor. E a Amélie: nossa, você só tem interesses românticos demais. Rota da luxúria, eu diria. Mas aquela que não é isso. Aí que eles começam a conversar. A Amélie fala que ela começou a ser assassina há 5 ou 6 anos. E a Sophie ficava seguindo as ordens da sua mãe. Ela também foi abandonada pelos seus pais biológicos quando ela era pequena. E ela foi criada pelos Majus. No caso dela, já nasceu com a habilidade de fazer amizade com os Majus. Ou seja, a proteção divina dela meio que salvou sua vida e também a arruinou, já que a sua família o abandonou. Aí que o Subaru, já sentindo mais empatia pela menina, meio que lança uma hipótese. Se os livros dos pais dela estiverem na biblioteca, ela iria querer ler? Bom, ela não tá interessada, não que ela esteja brava com eles. E aí ela pergunta se ela tivesse interesse em ler esses livros, o Subaru iria procurar? E aí fala com certeza. Tudo bem que aí não começaria a hora, mas se der uma pesquisada e soubesse o nome deles, eles poderiam até ler. Nisso a Amélie pergunta pro Subaru como a quantidade de livros aumenta na biblioteca. Por exemplo, ela pergunta toda bobinha: se você morresse aqui agora, seu livro iria aparecer? E o Subaru: é uma longa e dolorosa história. E eu já imagino o Subaru como uma espécie de bíblia gigante. E o Subaru nem vai testar essa hipótese aí. A gangue começa a ter dificuldades porque os livros não são ordenados por datas, ou seja, eles ainda não entenderam como esse lugar funciona. Aí a Beatriz meio que sugere para a gangue que eles deviam fazer a próxima prova para ir pro próximo andar. Só que tem um problema, eles não estão conseguindo achar a escada para o próximo andar. E aí até a Foxdina acha: eu acho que isso também faz parte da prova. Nisso o Subaru já chama a puxa-saco
E ela já veio com puxa-chaquices. E o Subaru já tá até mal com os olhinhos dela brilhando. E aí que a Shala revela que ela nunca passou do 4º andar. Aí que a Anastasia começa a fazer um truque. Ela pensa que talvez o Frugal tenha dado 4 ou 5 regras para a Shala meio que dar nessa biblioteca. São 5 regras secretas. E a Shala meio relutante meio que fala: olha, se você tentar sair da torre sem me dizer nada, ela iria matá-lo sem a menor piedade. Mas ela não ia matá-lo porque ela quer. Ela só tá dando um exemplo. E é uma regra que ela simplesmente não consegue contrariar. Aí que o Subaru pensa: você tem um concreto? E ela nega que ela é um espírito e como a Beatriz. E aí a Shala fala: não me compare com essa coisa fofa parecida com uma fadinha. Mas acontece que o Subaru está cercado por gente que tem muitas fadas, né? Que por sinal. Ou seja, se a Shala não é um espírito, por que ela tá tão desesperada ela cumprir um concreto? E a Emília meio que fala: olha, eu também meio que sem cumprir minhas promessas. Prometeu, cumpriu também? E o Subaru meio que já repete a frase da menina. A Emília não gosta de ser contrariada. O que foi que disse, Subaru? Mesmo que ela não seja um espírito nem uma usuária, ela ainda tem que cumprir o que quer que tenha prometido. Tá legal. Eu acabei me expressando mal. É só jeito de falar, Emília. Prometeu, cumpriu. Diz, vai. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. E o Subaru já culpa a Shala por ter tomado o esporro da Emília. E a Shala já começa a explicar as ordens que ela recebeu. A primeira regra é que ela não pode deixar nenhum desafiante sair da Torre Pleiades. Mas também, se conseguir passar em todas as provas, aí não tem problema. E se alguém violar esses termos, ela vai se tornar uma máquina de matar para matar todo mundo. E a promessa será anulada e ela pode machucá-lo. E o Subaru: ai, agora vai doer. E a Shala: ai, eu fiz o meu mestre do meio que sofrer. E aí temos o resumo das regras. Não pode sair antes de concluir as provas. Não pode infringir a regra das provas. É proibido desrespeitar a biblioteca. Proibida a ação que pode danificar a torre. E a quinta regra, ela fala que não tem. Bom, a regra da violação das provas meio que vai começar a incomodar o Subaru. Ou seja, com certeza há mais regras que eles não têm conhecimento. A Anastasia pergunta se essa é mesmo a última, se eles não têm mesmo uma quinta regra. E a menina fala que ela não tá mentindo. E até porque, enquanto as regras não são violadas, o seu corpo vai continuar te pertencendo. Mas aí ela se corrige dizendo que o corpo dela vai pertencer ao seu mestre. Não sei, mas eu achei essa afirmação estranha. Isso lembra ainda mais o julgamento no cemitério. E o Subaru fala que eles podem sair se derrotarem a Shala. E aí a Shala começa a se sentir coceira. Então o Subaru decide dar uma nova ordem pra Melee: tomar as rédeas da Shala. Aí que a Emília começa a pensar: e se essa pessoa não for alguém honesto? Então eles vão explorar e vemos que essa biblioteca meio que a escada fica fora da biblioteca. E o Subaru: esse cara não tem mãe. E a Emília só soube que a escada deve estar aí porque ela pensou que talvez esteja num lugar onde já tinham passado. Ou seja, essa escada não estava aí desde o começo. E ela pode ter sido meio que escondida por uma obstrução cognitiva. E nisso o Subaru vai subindo nas escadas com a segurança da Beatriz. E, gente, isso é muito fofo. Quem chega por último é a mulher do padre. Pode parar com isso, eu queria! Eles conseguem subir e eles foram parar em outra sala branca. Esse é meio que é o segundo andar. E aí a Beatriz acha o gatilho, que é uma espada numa pedra. O Subaru já tenta atirar a espada na pedra e surpreendentemente ele consegue. E aí a sala branca se transforma num campo. E aí o Subaru já ouve aquela voz e fala: o tolo que pegou a espada celestial pede o perdão dele. E nisso temos a introdução daquele que começou a família Reinhard, rei de Askra. Tolo que alcançou a espada celestial. Agora conquiste o perdão dele. Shala já surta de medo porque ela não gosta desse cara. E aí que o Subaru vai percebendo que o cara vai continuando só falando meio que a charada. E a Shala tava surtando de medo. E a gente vê que o Hyde só tá com ressaca. Cala
essa boca! Eu tô de ressaca, parece que a minha cabeça vai explodir! Nisso, o Julius já pega a espada e ele tenta conversar com o Reid. E o Reid já pergunta onde ele está e pergunta se estão sacaneando. E pergunta se o Julius não é o seu servo. Aí que o cara começa a olhar com calma. E nisso, ele já dá apelido pra todo mundo. E o melhor é o apelido do Subaru. Bonita, bonita, sedutora, pirralha, servo frouxo. O Julius ainda nega que é o servo dele e ele fala: olha, você cada vez falando faz parecer mais o meu servo. E o Reid meio que já queria lutar com o Julius e tá ignorando o Subaru, dizendo que ele nem chega aos pés da bonitinha, que é a Emily. E ele vai gostando da menina, apesar dela ser meio elfo. Ele fala pros dois que se eles quiserem trocar uma ideia com ele, é só dar um passo à frente. O Julius se apresenta, dizendo que é Julius Regulus. E o Reid se chama de Brandidor de Bastões. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Esse episódio até que foi muito bom. Principalmente a parte do flashback da Tiffon. Gostei do rumo artístico que eles fizeram meio que nesse flashback. E também tem esse destaque a mais para a Melee e também a estreia do Reid. E vamos ver se o próximo episódio focado no Reid vai ser um dos melhores. Esse foi o 5º episódio da 4ª temporada de ReZero. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Que eu não tô busy e fui.